Evangelho de Mateus. Evangelho de Mateus, capítulo 12. Versículo 22. Se coloca de pé. Diz assim: trouxeram-lhe, então, um endemoniado, cego e mudo. E de tal modo o curou, que o cego e o mudo falava e via. Podeis assentar, queridos. Meus amados, eu quero chamar a sua atenção. A Bíblia diz que o ladrão ele veio para roubar, matar e destruir. A nossa sociedade moderna, ela vive presa àquilo que é natural. Dos púlpitos hoje, pouco se fala a respeito do poder do reino das trevas. Para muitos, demônios, espíritos malignos, não passam de lendas. Algumas teologias interpretam, o diabo está preso. Mas essa noite eu quero discorrer um pouco desse texto bíblico e trazer aos irmãos esse despertamento. Nós estamos em uma grande batalha. Você foi criado para Deus. Ele nos criou para a glória dele. Você sabe que o pecado, ele atingiu todos os seres humanos. Todos nós nascemos com a mancha, com a raiz do pecado em nós. Trazemos em nós essa marca pecaminosa, porque a Bíblia diz que por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado entrou a morte. Romanos 5,12. A morte passou-se para todos os homens, e é por isso que todos pecaram. Então o pecado ele entra no mundo. Pelo pecado vem a morte. A morte passa para todos os homens, e é por isso que todos pecaram. Todos nós nascemos com essa carga de pecado. Ali atrás nós temos um bebezinho, mas ele tem a marca do pecado. Mas ele está guardado no sacrifício da cruz do Calvário. Ele só vai ter que arcar com as consequências quando ele tiver a consciência, entendimento. Mas todos nós, irmãos, que chegamos no estado da consciência, do entendimento, já temos sobre nós essa sentença de ter que dar conta diante de Deus. Quando olhamos para, só avança, 6:23 de Romanos. A Bíblia diz que o salário do pecado é o quê? A morte. Por que todos nós vamos morrer, pastor? Porque somos pecadores, irmãos. Todos nós, independente, desde quando nós nascemos com essa marca. Por que quando já nascemos com a marca? Porque já nascemos com uma sentença, vamos morrer, não sabemos quando. Mas a Bíblia diz também que tem um dom gratuito de Deus, que nos é outorgado por meio de Jesus, que é a vida eterna. A vida eterna é uma dádiva, a vida eterna é um presente. E Deus tem nos dado esse privilégio de conhecer esse presente de Deus. Agora entra a questão, para entrarmos no nosso texto. Deus não obriga o ser humano a servir a Ele. Nós não fomos predestinados para o inferno, para a perdição, para o pecado. É uma questão de escolha humana. Deus nos escolheu para Ele e deu a mim e você o direito de aceitá-lo ou rejeitá-lo.
Satanás, ele é um ser criado que se rebelou contra Deus. E por isso ele recebeu a sua sentença e juízo. Na sua rebelião, ele conseguiu arrastar grande número de anjos. Apocalipse 12 diz que um terço dos anjos foram arrebatados junto com ele. Então ele tem uma tropa de anjos que eram de Deus e que se tornaram anjos do diabo. Quer ver? Bota aí Mateus capítulo 25, verso 41. Não, 41. No final do versículo, olha, vamos ler ele todo. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para quem? Para o diabo e seus anjos. Eu confesso que esse texto sempre me assusta quando eu olho para ele. Porque o diabo não criou esses seres. Ele não fez nenhum deles. Eles se tornaram propriedade do diabo porque escolheram servir a ele. É por isso que o diabo e seus anjos, os anjos que escolheram seguir o diabo. Então eles saíram da classificação de anjos de Deus para anjos do diabo. Agora vem a parte que nos atarracha. Bota João 8:44. Depois você vai voltar para o 25:41 aqui. Olha o que diz a Bíblia. Vós tende por pai o diabo. Aí é forte, irmãos. Jesus está falando com alguns judeus. Vós tende por pai o diabo. E Jesus explica. E quereis satisfazer o desejo do vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio. Não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que ele é próprio. Porque é mentiroso, pai da mentira. Mas ele criou quem para ser pai? Ele gerou quem para ser pai? A paternidade dele não é porque ele gerou, não é porque ele criou, é porque esses filhos resolveram ser adotados por ele. Quando se toma o projeto da mentira, o projeto do pecado, passa-se a seguir e ser filho do diabo. Da mesma forma, agora vamos só fazer esse trocadilho. Voltamos para 25:41 de Mateus. Da mesma forma que esses anjos passaram a ser chamados de anjos do diabo e seus anjos, da mesma forma o ser humano que rejeita Deus como esses anjos rejeitaram e aceita o projeto do inimigo, vai se tornar também filhos do diabo. Mas isso não é o projeto de Deus, isso não é o querer de Deus. Deus, ele preparou um céu de glória, ele quer que você vá para lá, ele nos quer lá. Deus ama o ser humano, mas ele respeita essas decisões. Desculpe, irmãos, mas eu digo, essa maluquice do ser humano de tentar viver sem Deus. O próprio Jesus diz, contando uma parábola acerca de um homem que se enriqueceu e que achava que tinha muitos anos para viver, para desfrutar. Jesus disse que bradou uma voz e diz: louco, essa noite pedirão a tua alma. O que você tem preparado, para quem será? A voz de Deus ecoa nesse mundo dizendo: louco, louca, para onde vai tua alma? Onde você vai passar a eternidade? Com quem passarás a eternidade? Para onde você está indo? Seu comportamento é de filho que vai viver com Deus ou de filho que vai morar com o diabo? Ele lembre-se, é uma escolha minha e tua. Coloca João 1,12. João 1,12 diz, olha a dinâmica do com que é feita. Coloca o 11, que o 11 fala da rejeição dos judeus. Jesus, ele veio para o que era seus. Quem eram os seus? Os judeus. Mas os seus não o receberam, quer dizer, os judeus o rejeitaram. E aí,
o 12 diz assim, olha, mas a todos, quer dizer, qualquer pessoa, em qualquer lugar, sem nenhuma acepção, qualquer pessoa que receber a Jesus, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Então nós nos tornamos filhos porque recebemos Jesus como nosso Senhor e Salvador. Agora, se não recebermos a Jesus, se rejeitarmos o projeto de Deus, nos tornamos filhos do diabo. Esse texto bíblico aqui fala do terror do viver sem Deus. Porque a Bíblia diz, vamos voltar lá para Mateus capítulo 12, verso 22. Trouxeram para Jesus um homem que sofria de doença. Esse homem não tinha como ver a luz do dia. Ele não conseguia enxergar nada porque ele era cego. O seu corpo trazia essa marca da cegueira. Ele também não falava, ele não se comunicava, porque sua língua era travada, ele era mudo. Esse homem trazia marcas no seu corpo. Lembrando, irmãos, Deus não nos criou para a doença, para a enfermidade, para a dor, para os problemas. Pastor, o senhor está dizendo que a doença do diabo? Não, não é isso que eu estou dizendo. A doença é consequência do pecado do ser humano. Nós sentimos dores hoje por causa do pecado. Dor não era projeto de Deus. Por isso que quando Apocalipse diz que lá não haverá mais choro, não haverá mais dor, não haverá mais morte, não haverá mais tristeza, todas as coisas velhas se passaram, Deus vai fazer tudo novo. Mas essa terra, estamos sujeitos a dores, enfermidade. E esse homem, ele está diante de dois gravíssimos problemas, porque ele tem uma cegueira e ele tem uma mudez. Como não bastasse esses dois problemas físicos, esse homem foi tomado pelo poder demoníaco. Agora os demônios tomam um corpo, tomam posse desse corpo. E ele vive agora debaixo dessa prisão demoníaca. Sem enxergar, sem falar. E um corpo dominado por demônios. Queridos, essa é a situação do mundo hoje. Os demônios estão oprimindo. Pessoas estão travadas, não conseguem clamar a Deus, não conseguem pedir ajuda. Estão cegas, não conseguem enxergar o abismo que elas estão indo. Qual é o gravíssimo problema do cego? É que o cego não consegue enxergar os perigos que estão diante dele. Eu duvido se você tem coragem de entrar em um avião com um piloto cego. Duvido se você entra num carro para um cego dirigir. E ele pelo menos acelerado bota uns 200 por hora. Não dá. Não dá. Porque ele não está enxergando nada. Mas escuta, irmãos, pior do que um piloto de avião cego, pior do que um motorista cego, é um homem cego sem Deus, caminhando para a eternidade. Porque ele não sabe, ele não percebe, ele não está enxergando, que é um abismo, há um inferno de tormento eterno para aqueles que não enxergarem a luz de Deus. Mas qual é a solução, pastor? Trouxeram-lhe até Jesus. As portas estão abertas, as portas de salvação, as portas de mudança, de transformação estão abertas, irmãos. Jesus estava ali disponível para mudar a vida daquele homem. Ainda assim, Deus continua, ainda hoje, Deus continua disponível para mudar a vida, para transformar a vida. E a Bíblia diz que Jesus, de tal modo, curou aquele homem, que aquele cego e mudo passou a ver e passou a falar. Ficou livre de toda aquela opressão, possessão, toda aquela força que o impelia a fazer aquilo que ele não queria. Porque Jesus o tocou, Jesus repreendeu aqueles demônios, Jesus mudou a vida dele, e isso é evangelho. O evangelho tem que mudar a vida. O evangelho tem que mudar a fonte de comando, irmãos. Eu quero te inquirir, quem é que está comandando teu coração?
O que está mandando aí dentro? O que está mandando teus desejos, seus pensamentos, seus alvos, objetivos? Quem que está no comando? Aquele homem, quem estava no comando da vida dele eram os demônios. Mas quando Jesus chegou ali, Jesus expulsou, mandou embora, para que ele assumisse o comando dessa vida. Se você não se submeter a Deus, se você não colocar Deus no comando da tua vida, você corre o risco de vivenciar a miséria que este homem viveu, porque ele ficou cego, mudo e endemoniado. E quantas pessoas que estão vivendo isso debaixo dessa carga oprimida, maligna, sem ter visão de Deus, sem falar com Deus, sem condições de pedir até mesmo socorro. Mas o mesmo Jesus que operou esse milagre lá, ele continua operando hoje. Eu quero te convidar a você se colocar de pé agora. E eu queria que você fizesse uma oração por você agora. Oramos, clamamos aqui pelas pessoas, mas você vai orar por você. A sua oração tem que ser assim: Senhor, assuma o comando da minha vida, Deus. Senhor, assuma o comando do meu coração. Salomão, ele disse assim: filho meu, dai-me o teu coração. Também diz Provérbios: de tudo que tu deves guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as fontes de vida. Se o teu coração não estiver debaixo da direção de Deus, você vai vivenciar o que diz a palavra: é do interior do coração humano que procede os maus pensamentos, que procede o adultério, a cobiça, os homicídios. Tudo de ruim procede de dentro do interior do coração. Mas quando Jesus, ele assume o comando do nosso coração, ele limpa, ele joga fora todo o lixo, toda a imundícia, todo o pecado, e traz a santidade dele, a pureza dele. E como diz a palavra, eu e meu Pai viremos a ele e faremos morada. Jesus não vai morar, não vai habitar no meio da sujeira, no meio da impureza do teu coração. Ele vai morar num lugar limpo, puro, santo. E é isso que eu quero que você ore agora. Espírito Santo, vem. Vem, Espírito Santo, e lava-nos. Nós queremos, Senhor, entregar a Ti o nosso coração puro, limpo. Limpa-nos de toda impureza, de todo pecado, de toda malícia. Ó Deus, dai-nos corações puros e retos diante de Ti. Nós repreendemos toda seta maligna, toda sugestão do reino das trevas. O nosso coração pertence a Ti, é Teu, é Teu. Vem, Espírito Santo, reina, 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 reina no coração do Teu povo, reina no coração da Tua igreja, Senhor. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, eu repreendo toda cegueira espiritual. Que haja luz, que haja luz. Todas as trevas sejam dissipadas, expurgadas do meio do teu povo. Que a tua luz venha brilhar, Senhor. Ó Espírito Santo, toda mudez, toda ausência de palavra, de confissão, Senhor, toda ausência de arrependimento seja arrancado pelo poder do nome de Jesus. Que o Senhor venha trazer um tempo novo, Deus. Que corações quebrantados, contritos, humilhados diante de Ti, venham orar, buscar a Tua face, falar contigo como Pai, ter intimidade com o Senhor. Eu profetizo, Deus, um tempo novo de relacionamento, de vida, pelo poder do nome de Jesus. Senhor, também oro, Deus, contra toda opressão maligna, toda seta do reino das trevas, toda ação contrária para destruir, espírito de suicídio, espírito de morte, espírito de opressão, de depressão, nós repreendemos pelo poder que há no nome de Jesus. Senhor, traga a Tua vida, restaura corações, traga esperança, Senhor, que o Evangelho produz para nós. Assim nós oramos, Deus, e pedimos: dai-nos, Senhor, o crescimento vindo do céu, cumpra em nós todo o Teu propósito. Assim oramos a Ti, Pai, em nome do Senhor Jesus. Estenda as tuas mãos assim. Que o grande e eterno amor de Deus, que a graça infinita do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que as doces consolações do Espírito Santo permaneçam sobre toda a igreja do Senhor,
desde agora e para todos sempre. Todos digam comigo amém. Deus os abençoe, queridos, em nome de Jesus. Vá em paz, vá na bênção. Você é de Deus, pertence a Ele e viva o melhor dele, em nome de Jesus.